Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião no domingo, que nós possamos aproveitar bastante essa uma hora em que vamos passar juntos, procurando ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade ímpar, né? Sempre é uma oportunidade que nós temos e vamos aproveitá-la. Vamos já procurando elevar os nossos sentimentos através da prece. E hoje nós vamos ter a nossa irmã Deide falando sobre o bem-aventurados os mansos e pacíficos. Muito bom. Então vamos à nossa prece. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide e Lúcia. Boa noite. É sempre muito bom estarmos aqui juntos para estudar mais um pequeno pedaço de uma obra grandiosa. Porque a gente não consegue abarcar, abranger todo esse ensinamento que vem trazendo, clareando, esclarecendo, ampliando o nosso entendimento da doutrina do Cristo. E quando a gente passa pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, chega no Evangelho, e a gente tem todo esse clarão do que é a moral cristã, do que Jesus veio nos dizer e o que o Espiritismo faz com esses ensinamentos, como ele transfere para nós de uma forma que elucida, porque Jesus trouxe ensinamentos muito através de parábolas, porque só entendíamos assim, porque nossa percepção naquela época era mais embotada, porque tínhamos uma percepção menor da grandeza do que ele vinha trazer, porque ainda estávamos muito mais voltados para a matéria, para as riquezas do mundo. Eu estou falando em estávamos, como se nós não estivéssemos presenciando ainda hoje, 2018 anos depois, esse mesmo apego à matéria. Mas é que esse mesmo apego à matéria são de pessoas ainda não esclarecidas. Ou, melhor dizendo, daqueles que ainda não conseguiram, daqueles que ainda não conseguimos nos desapegar de acordo com a moral do Cristo. Então, quando a gente chega nas palavras das bem-aventuranças, e que a gente vê todo o ensinamento de Jesus trazendo tantas possibilidades da nossa reforma, da nossa consciência. É como hoje chegar aqui e eu faço essa pergunta. Todas as vezes que venho, eu me faço essa pergunta no percurso da minha casa até aqui, e chego aqui, eu tenho sempre a mesma vontade de fazer essa pergunta, lançar essa pergunta para vocês. O que nos traz aqui? O que traz cada um de nós? Domingo, à noite, chovendo, esfriando, o que cada um que saiu hoje de suas casas veio buscar aqui? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, porque nós vamos passar uma hora juntos, fazendo aquilo que Jesus nos disse que era, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Então, cada um de nós tem a seu lado, ao seu redor, dentro de si, Jesus.
E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque se nós nos dispusemos a sair de nossas casas, virmos até aqui, fazendo algumas mudanças para que isso aconteça, enfrentando alguns obstáculos para estarmos aqui, para nos encontrarmos com Jesus, então não podemos desperdiçar essa hora. Essa hora é bendita. Essa hora é a hora crucial em nossas existências, porque é a hora em que podemos estar com Ele e dele receber as palavras, nele nos inspirarmos. Por isso, sermos mansos e pacíficos, de acordo com aquilo que Ele nos trouxe, é uma responsabilidade grande, porque nós já conhecemos a possibilidade de sermos mansos e pacíficos. Alguns de nós, e eu me incluo, que às vezes falam assim, nossa, mas estou tão longe. Jesus, né, gente? É Jesus, não é assim, né, que acontece. Mas Jesus veio nos mostrar, e o Livro dos Espíritos, quando na questão 625 pergunta quem era Jesus, quem era o Espírito que é superior que esteve aqui, quem era o nosso guia e modelo, os Espíritos nem pensam duas vezes em dizer Jesus, vede, acompanhe, vede o que ele falou lá. Ele é o guia, ele é o nosso modelo. E, gente, guia e modelo é para isso mesmo, é para seguirmos. A gente, quando fica trazendo essas desculpas de que, nossa, estou tão longe, a gente só está adiando, atrasando a possibilidade de sermos como Ele, ou de fazermos o que Ele disse para fazermos, de segui-lo, de termos Jesus como modelo. O modelo é manso. O modelo Jesus é pacífico. Então, nós estamos aqui para seguir os seus exemplos. E ele se acercou de pessoas que não eram guia e modelo. Os apóstolos eram pessoas como nós. Ele escolheu para segui-lo e para trazer para nós a palavra dele, pessoas como nós. Os apóstolos eram traidores. Os apóstolos negaram. Um deles negou, outro traiu. Muitos fugiram. Nós não somos diferentes. E eles não são diferentes, não foram diferentes de nós. Mas olha o resultado. Olha o resultado. Né? Se Jesus tivesse escolhido entre pessoas de bem, homens de bem, como fala o Livro dos Espíritos, e as características do homem de bem são absolutamente difíceis para a gente ainda de compreender, de como chegar, como acessar essas características, mas ele não escolheu para segui-lo e para levar a palavra dele, para espalhar a palavra dele pelo mundo, ele não escolheu homens de bem no sentido estrito do que seja homens de bem, que é aquele homem completo, que é aquele que já galgou, né, assim, o suprassumo da santidade. Não, Jesus veio para falar para nós, ele veio falar para os doentes, ele veio falar para as pessoas que ainda estão carentes das suas palavras, dos seus exemplos. Então, quando ele nos traz a palavra de que sejamos mansos e pacíficos, e aqui no livro do Evangelho, que a pergunta é o que nós fazemos também, mas quando Jesus diz isso, ele não nos ensinou que devemos renunciar aos bens terrenos, prometendo-os do céu, porque se permite aqui, se entende aqui que para os mansos e pacíficos é a terra, né, que está prometida, nós herdaremos a terra. Mas isso é contraditório, porque ele fala no reino dos céus, que nós devemos conquistar o reino dos céus.
E aí a explicação que aí sim o Espiritismo vem nos esclarecer, e aí isso abranda as nossas dúvidas, nossos questionamentos, dá a nós uma esperança de que é possível, podemos então conquistar, porque ele diz, por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Nós estamos falando de 2000 anos, estamos falando de 2 séculos atrás, estamos falando do século atual, estamos falando da nossa vida hoje. Né? Quando a expressão, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos. E ainda é assim, porque há, entre nós, uma minoria de violentos que estão nos comandos, estão nos governos. Uma minoria que assambarca os bens terrenos, em detrimento de tantos pobres, tantos infelizes, tantos desgraçados. Mas onde entra aí a lei do progresso? É porque nós vemos, a história vem trazendo um progresso que nos traz a todo momento essa visão de que, olha, progredimos intelectualmente. Intelectualmente progredindo, a moral necessariamente virá. É essa a promessa, é essa a demonstração diária de que vamos progredindo lentamente. Esse progresso que parte de nós, que parte da nossa transformação individual e que depois a gente leva isso para a transformação coletiva. Como é que é aqui, né? Dentro desse capítulo do Evangelho, explicando a questão dos mansos e pacíficos, como é que nos comportamos mansamente? Como é que vamos ser pacíficos? O livro está muito assim, muito encadeado para que a gente possa mesmo nos colocar nessa posição de aprendizes. Somos aprendizes do que é ser manso. Somos aprendizes do que é ser pacíficos. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que culturalmente nos ensina o oposto. Em crianças somos ensinados a não levar para casa desaforo. Não é? Olha, não traga desaforo para casa. Filho meu não traz desaforo para casa. As musiquinhas infantis são de atirei o pau no gato. Então, nós temos uma cultura de violência que precisamos transformar. E há quem esteja fazendo esse trabalho. Há muitos educadores, muitos pedagogos, trazendo para nós uma possibilidade de mudança na educação. Há muitas pessoas preocupadas no que é transformar a nossa cultura de violenta para uma cultura pacífica. Nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta. Os 7 bilhões não são os violentos. Os 7 bilhões não estão nas cúpulas dos governos. É mesmo uma minoria que está interessada, sim, que a cultura continue, educação
e cultura continuem sendo violentas ou que nem existam. Ah, sim, como os houve na terra de Cristo quando ele passou por aqui. Como houve quando Kardec estava lá, inspirado para trazer para nós os esclarecimentos da doutrina espírita. Era uma França conturbada, violenta, e Kardec estava lá. E como há hoje pessoas no mundo inteiro tentando, trazendo coisas boas para que nós acreditemos que é possível uma cultura de paz, uma cultura de harmonização, uma cultura de fraternidade entre nós. Então, quando ele fala em ser manso e pacífico, mas que elenca que há entre nós injúrias e violências, que contrapõe a afabilidade e a doçura, que precisamos da paciência para sermos mansos, que precisamos ser obedientes e resignados diante daquilo que não podemos nos opor, diante do que é imperiosamente que vem para que nós nos tornemos pessoas melhores, e aí nós precisamos sim da resignação e da obediência, e que isso tudo se contrapõe à cólera. Porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e caridade, que deve regular as relações dos homens. Porque outro não é o nosso papel na Terra, senão o de nos relacionarmos. É essa a nossa missão. Fomos criados, espíritos simples e ignorantes, para no contato com o outro espírito simples e ignorante, irmos nos aprimorando, irmos nos conhecendo, irmos nos aceitando, sendo tolerantes uns com os outros, sendo amáveis com a deficiência do outro, porque esta deficiência está em nós também. Porque aceitar a falha do outro é, antes de tudo, ver a nossa. E com esse irmão ter a empatia, porque se nós não temos aquele defeito, nós tivemos. E se nós já tivemos e conseguimos ultrapassá-lo, muito mais responsabilidade temos de ter empatia com aquele irmão que ainda tem aquela falha. E que nós temos outras que outros vão nos apontar. E que para isso não precisamos nos encolerizar. Quando alguém nos aponta uma nossa deficiência, uma falha no nosso caráter, uma falha na nossa atitude, a cólera não cabe. E não cabe por uma simples razão, porque se essa deficiência existe em nós, nós não podemos nos encolerizar com quem está nos apontando, porque só pode estar nos apontando para que a gente conserte, para que a gente se acerte. Então é verdadeiro e não podemos nos opor à verdade. E se nós não temos, e numa análise justa, nós vemos que não temos, que a pessoa está sendo injusta conosco, não podemos nos encolerizar mais ainda. Porque se não tem, o outro está enganado. E se o outro está enganado, nós temos duas atitudes. Ou mostramos para ele o seu engano, ou lamentamos porque ele continua enganado. Esse é o papel de sermos mansos. Ora, mas não é fácil. Nós encarnamos para as dificuldades. Nós encarnamos para tornar fácil um dia essas atitudes. Mas hoje, se não é, ótimo, ao trabalho. Vamos fazer com que seja fácil. Não nos encolerizarmos diante de alguém que nos aponta um erro, é um trabalho. Vamos trabalhar. Está lá também na lei do trabalho. A lei do trabalho não é só para a força física. A lei do trabalho é para cada dia que nós entramos em contato conosco mesmo, cada dia que a gente entra em contato com uma falha, com uma insegurança, com um modelo que não está servindo, é um dia de trabalho, um trabalho duro, porque é o trabalho interno. Nós hoje podemos ser mansos.
Porque num passado em que nós estávamos numa outra encarnação, nós já fomos violentos. E se não nos lembramos, graças a Deus, não nos lembramos de toda a nossa violência, é para que nós possamos ser mais mansos. Porque se a gente recorda de um passado tenebroso, a gente se reveste de culpas e de arrependimentos que não nos deixarão caminhar. Então Deus é tão bom, a sua bondade é tão infinita, que de encarnação para encarnação, nós esquecemos o que fomos, o que fizemos, para iniciar uma nova vida no relacionamento com o outro. E é a partir desse novo relacionamento em que nós podemos trabalhar as nossas diferenças. E a partir disso, desse trabalho, desse novo relacionamento, podemos chegar a uma mansidão, uma mansuetude para com o próximo. Então, hoje, eu cheguei aqui e comentei que eu estava com a palestra pronta, né? E aí fui só passar para o pendrive e tal, e aí o celular apitou e chegou pelo WhatsApp um texto. Você recebeu? Muita gente aqui deve ter recebido, mas não custa a gente fazer juntos essa leitura e levarmos para a nossa reflexão. Imagine uma intervenção no morro, uma grande intervenção cultural, artística, musical, educativa. Imagine o morro sendo ocupado por vários artistas, músicos, professores, psicólogos, engenheiros, advogados, médicos e assistentes sociais. Eu não quero atrapalhar o texto, mas eu incluiria evangelizadores, pessoas que levassem a palavra de Jesus, pessoas que levassem noções de espiritismo. Imagine todos andando armados de informação, conhecimentos, instrumentos de música, de arte e trabalho. Militar ia ser só o verbo de agir para transformar. Assim como o luto, não mais por jovens no caixão lacrado, mas como eu luto, tu lutas, nós lutamos. Mãos ao alto só para agradecer as conquistas. Perdeu? Perdeu? Porque todos perderam o medo. No lugar do medo, esperança. No lugar da inércia, ação. No lugar do ódio, amor. No lugar da vingança, ajuda mútua. No lugar do som dos morteiros, música. Esse é um texto de Alessandra Vieira. Eu pesquisei e não encontrei nada sobre ela. Mas ela termina colocando essa maravilha da nossa música, de Nelson Cavaquinho, e que diz: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É uma lindeza, né? É algo assim que é para os nossos dias. Nós estamos vivendo momentos de turbulência no planeta. Então, esse texto claramente está baseado na intervenção que está sendo feita no Rio de Janeiro. Todos nós tomamos conhecimento. E o medo se instaura. E com o medo, as pessoas se violentam e violentam outras pessoas, porque o medo faz a gente ficar num estado de inconsciência. O medo nos faz violento. Então, do medo vivem muitos de nossos maiores jornais, né? Redes de TV, porque é o medo quem vende. Quando nós nos habilitamos em nós a não termos medo, porque somos espíritos imortais,
quando nós temos consciência de que a mansidão que há em nós pode ser levada a outro, podemos sim fazer essa intervenção na vida dos outros. Podemos fazer até essa intervenção nos morros. E por que não? Que possamos nos unir, nós que já estamos conscientes de que é possível, que possamos nos unir para intervir nos morros, onde precisam de nós, onde precisam da nossa palavra de amor, de consolo e de esperança. Então, a intervenção que a Alexandra Vieira nos convoca aqui é uma intervenção de amor, é de substituição de onde a violência trazer a mansidão. De onde há injustiça, de onde há guerra, de onde há morteiro, levar música e, por que não, levar a palavra de consolo, levar a esperança que há em nós, porque nós temos esperança. Nós nos reunimos hoje, aqui, neste momento, porque sabemos que daqui só pode sair palavras de esperança. Porque Jesus que está em cada um de nós, porque aqui Ele está, nos traz isso. Não nos traz nada diferente. Ele não veio trazer nenhuma dúvida sobre a sua missão. Ele veio nos dizer: amai-vos uns aos outros. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E neste momento, quem é o nosso próximo? É aquele que está precisando da nossa palavra de amor. É aquele que está precisando de segurança. A segurança que nós não podemos dar porque não somos órgãos governamentais, nós não podemos dar a segurança das ruas, podemos dar a segurança de que ele pode viver, sobreviver, que sua alma sobreviverá. E que para isso, ele também precisa trabalhar nele a mansidão, a paciência, a benevolência. E ele também precisa trabalhar o amor ao próximo. No caso das pessoas que estão sendo intimidadas e invadidas em suas vidas cotidianas, precisam também do perdão, da resignação. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva isso a eles? Porque também nós somos presas do medo, porque acompanhamos a televisão, porque lemos jornais, porque vemos na internet, porque recebemos em nossos celulares, lamentavelmente, a qualquer hora do dia ou da noite, notícias ruins, notícias de violência, notícias de sangue, notícias de abusos. Então, uma possibilidade, eu já trouxe aqui alguma vez, é mudar a nossa sintonia, transformar aquilo que lemos e vemos e recebemos no nosso primeiro momento da manhã, transformar. No sábado passado, eu já estava com a minha palestra já assim, mais ou menos arranjada, e eu fui assistir uma palestra de um rapaz chamado Sandro Veras, em que ele iniciou a palestra dele com algo parecido com isso aqui. Ele trazia para nós uma imagem do Só Notícia Boa, que é um site de só notícias boas. Há algum tempo, eu trouxe também, falando sobre isso, que a minha página de início da internet sempre é www.sonoticiaboa.com.br. Significa o quê? Que quando eu abro a internet para acessar e-mail, qualquer coisa assim, na página de início entra Só Notícia Boa. Então, no primeiro impacto do meu dia, eu não recebo nada além de Só Notícia Boa. Não vem nenhuma manchete
dizendo de guerras, falando de mortes, de assaltos, de corrupção. Vem alguma coisa que aconteceu naquele dia e esse site de pessoas preocupadas com isso traz alguma notícia boa. No ano de 2017, ano passado, o Só Notícia Boa encerrou o seu ano com mais de 1.600 notícias. É um jornal pequeno, de pequena abrangência ainda, porque muitas pessoas não conhecem. Quando conhecerem, tem certeza de que isso vai multiplicar. E aí, isso significa que a cada dia eles tiveram mais de 4 notícias boas, né? Com 1.600, mais de 1.600. Então, se a cada dia nós temos, pelo menos, um jornal que investiga, que tem gente na rua, que tem gente procurando boas ações, se nós temos mais de 4 notícias boas, significa que, pelo menos no nosso meio, que pelo menos nas pessoas que nós podemos atingir, nós podemos contrapor as mensagens de WhatsApp, nos e-mails, nas mensagens de outros canais que eu não tenho muito conhecimento, mas de Facebook, essas coisas, que nós podemos contrapor. A cada notícia ruim que alguém nos manda, e manda porque as pessoas estão preocupadas com alguma coisa, com a enchente, com a violência, as pessoas nos mandam. Quero acreditar que das nossas relações, quem nos manda é para nos manter avisados de alguma coisa. Então, tem uma estratégia que a gente pode fazer. Para cada notícia ruim, a gente manda logo 4 boas. Que a gente tem esse material. O Só Notícia Boa chega também pelo WhatsApp. A gente pode se inscrever e eles mandam. Cada notícia que eles recebem, eles mandam para a gente. Então, é muito agradável, durante todo o dia, a gente está recebendo alguma coisa do Só Notícia Boa. É uma propaganda. Eu estou aqui fazendo uma propaganda de algo que é bom para que a gente receba. É bom receber. Porque isso nos alenta de uma certa forma, porque assim, a cada notícia de alguém que assaltou uma determinada instituição, um comércio ou uma pessoa na rua, a gente tem umas 2 lá dizendo que um gari achou uma carteira com 25 mil e foi atrás do dono para entregar. Que uma empregada doméstica e um faxineiro formaram agora uma filha que foi para Harvard, foi para a USP, foi para a PUC, foi para a melhor faculdade do planeta. Existe essa notícia. Existe a notícia de que uma mãe, que é médica, bolou uma luva para acariciar nenéns de pequena estatura, que nascem pequenininhos. A mãe bolou, ficou lá pensando, ela é médica, ela pensou, por que não levar isso para outros bebês? Enfim, existe tanta notícia boa. Existem as pesquisas científicas que a cada dia, inclusive de brasileiros, porque a gente acha que o Brasil não tem coisa boa, o Brasil tem coisas maravilhosas. Somos filhos de uma pátria maravilhosa em todos os sentidos. Então, tem muitas pesquisas médicas para a cura de várias doenças. Vários médicos, cientistas brasileiros estão fazendo coisas neste momento em laboratório. Nós estamos aqui reunidos em nome de Deus e alguns cientistas estão reunidos em laboratórios em nome desse mesmo Deus para criar fórmulas para salvar vidas humanas. Então, o mundo tem muita coisa para a gente receber e trabalhar sobre isso. Para sermos mansos e pacíficos, é preciso que acreditemos que outras pessoas querem também ser mansas e pacíficas. Que lá fora tem pessoas que estão fazendo coisas que nós nem imaginamos. Que neste momento em hospitais, pessoas estão limpando feridas. Estão tirando moradores em situação de rua e levando para abrigos, para as suas casas. Ou a parábola do bom samaritano ficou só 2000 anos. Não. Ela é aqui, ela é atual, ela é presente. O bom samaritano existe em cada um de nós.
para fazermos coisas, para trabalharmos pelo outro. É essa a nossa missão aqui, porque nós não vamos trabalhar só por nós mesmos. É possível fazermos uma grande revolução interna, mas é sempre em prol do outro. Não estamos sós. Somos parte de uma humanidade. E o que fizermos de pequenininho em prol dessa humanidade, serve a todos. Serve a nós como progresso do nosso caminhar na Terra, mas serve a todos. Vou apresentar a vocês esse canadense. O nome dele é Glenn Oliver. Ele decidiu há um tempo fazer algo diferente na vida dele. Então, cada vez que ele ia a um local que serve cafezinhos para viagem, chama-se drive-thru, ele ia, comprava o café e fazia o seguinte: ele pagava, deixava pago o café da segunda pessoa, da última pessoa da fila. E ia embora. Ele nunca esperou recompensa por isso. Ele fez isso durante algum tempo. Até que um dia, a esposa dele estava em casa, lendo um jornal, e começou a chorar. E ele disse: ué, o que está acontecendo? Ela disse: leia isso aqui. E aí, no fim, ele diz: estava chorando também. É que alguém que estava na fila num determinado dia, recebeu o cafezinho e se perguntou: por que alguém pagaria um café para mim? O que eu fiz para merecer? Eu não sou nada. Eu, inclusive, estou pensando em não ficar mais nesta vida. Ele estava pensando em tirar a própria vida. E aquele gesto de um cafezinho mudou a vida dele. Ele recebeu aquilo, foi para casa, decidiu fazer algo por alguém. Uma vizinha estava precisando de fazer uma mudança, ele resolveu fazer, e a partir dali a vida dele mudou. E aí ele mandou para o jornal uma carta anônima, ele não se identificou, ele mandou para o jornal dizendo isso: no dia tal, estava no lugar tal, uma pessoa pagou um café para mim, e a minha vida ali se transformou, porque eu senti que então eu era alguém. Eu recebi uma ação de alguém. Eu sou alguém. Eu estou aqui. Então, é preciso que eu saiba também que eu mereço ser feliz. Eu mereço viver uma vida. E eu não quero mais tirar minha vida. Então, esse gesto, que é um gesto simples. A justificativa dele para fazer, quando o jornal o procurou e perguntou por que ele fazia, ele dizia: não, eu tenho tudo. Eu me casei com a mulher que eu namorei, que eu amo, e nós somos muito felizes, temos filhos, nós amamos muito. Eu achei que podia fazer, mas não achei que ia ser, né, um gesto assim tão grande. Agora, imagine, como não é um gesto grande? Como a gente pode imaginar o que acontece depois dos nossos atos, sejam eles quais forem? Se nós pensarmos no início, aqui, dessa noite, da nossa fala, se nós pensarmos que um ato, uma palavra de cólera, ela pode reverberar numa coisa que a gente não vai ter conhecimento. Um psicólogo e mediador chamado Juan Carlos Vezula, ele fala da transcendência dos nossos atos. E isso é algo para nós pensarmos, levarmos para as nossas casas, para as nossas vidas. Qualquer ato que nós façamos, bons ou maus, eles transcendem o nosso conhecimento, a nossa possibilidade de segurar, de agarrar, de interromper, porque ele já foi. Então, o pagamento de um cafezinho para alguém que está no final da fila, teve uma transcendência na vida de alguém que ele, Glenn, jamais poderia imaginar.
Da mesma forma que uma palavra colérica pode ter uma transcendência que nós não podemos imaginar. É preciso que nós tenhamos essa consciência para, a partir de então, começar devagarinho a mudar os nossos atos de maus para bons. Nem gosto de falar bons e maus, porque isso fica muito assim. Mas de coléricos para mansos. Isso é melhor, encaixa melhor. Né? Se temos possibilidade de ser mansos, por que vamos ser coléricos? Se nós podemos, já temos esse raciocínio, se nós já temos em nossas mãos um tratado de mansidão, um tratado, uma escola de atitudes benéficas, pacíficas, que podemos produzir em nós e, consequentemente, no outro, por que vamos dar asas à nossa violência? Por quê? Porque somos instigados. Somos diariamente instigados a sermos violentos porque ficamos com medo. Temos medo de sair às ruas, temos medo de ir a multidões, temos medo de ir a algum lugar que pode ser que aconteça sei lá o quê. E isso nem se encaixa no espírita, porque ele sabe que o sei lá o quê que pode acontecer a ele, está tudo bem. Ele, eu, nós somos espíritos imortais. Do que teremos medo? Do que? É impossível imaginar que nós saiamos por aí tendo medo do próximo, tendo medo do que o outro vai fazer em nós, porque ninguém tem nenhuma capacidade de fazer nada em nós. Ninguém pode adulterar o que vem dentro da gente, só nós. A raiva parte daqui, a violência parte daqui e não do outro. Então, se nós praticamos o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, a fórmula de ser manso, ganhamos nós e ganha o outro. E ganha o nosso próximo, e ganha o familiar. Porque nós temos uma ideia de que todo mundo tem que ser igual a nós. Igual. Não dá, não é. Nós viemos justamente em bloquinhos, em família, em comunidades, para exercitar esse jogo da diferença. Ver o outro diferente é maravilhoso, porque ele precisa ser diferente mesmo. Parar com essa ideia de que um familiar é esquisito, é difícil, é complicado, porque ele é diferente. Muitas vezes o difícil, o complicado, esquisito somos nós. Né? E a gente está vendo o outro. E aí quando você senta e vai conversar, fala assim, mas eu também penso assim, poxa, aqui não, aqui eu penso diferente. Vamos colocar isso na mesa, vamos falar o que é, o que está diferente. Como é que as coisas podem se organizar em nossa casa? Como é que as coisas podem se organizar na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta? Cabe a nós, a cada um de nós, fazer essas perguntas. Colocar em prática as nossas possibilidades. Não vamos sair santos, nem daqui, hoje, nem daqui a algum tempo, desencarnados. Por quê? Porque estamos num processo para chegar à santidade. Porque estamos num processo para chegar à perfeição que nos é cabida, que nos é concedida. Vamos chegar lá. Nós temos um guia e modelo fantástico. E que podemos, devagarzinho, seguir os passos dele. Por que não? Ele não nos iludiu quando disse que podemos. Não era uma mentira. Não era uma propaganda eleitoral. Ele veio nos dizer, vocês podem, vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. E isso é muito. Nós somos muita coisa. Nós somos aquele rapaz que estava no último lugar da fila, achando que não somos grande coisa, mas somos.
Somos merecedores de um cafezinho pago por um estranho. Somos merecedores do gesto de amor que vem em nossa direção por alguém que a gente não gostava muito, achava que não era uma pessoa lá muito legal. De repente essa pessoa vem, nos dá um bom dia, nos abraça e a gente fala, puxa, recebi aqui um banho de energia, que coisa boa, eu nem ia muito com a cara desse sujeito. E vem, ele vem. O amor vem das mais diversas formas. O amor vem em cada palavra que a gente possa ter ouvidos de ouvir. Só notícia boa é uma possibilidade. Sermos mansos é uma possibilidade. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma evolução das bem-aventuranças, a gente vai percebendo o quanto nós precisamos ir devagar, acolhendo, recebendo as palavras, entendendo e praticando. Porque nesse Sermão do Monte há uma gradação. E há uma gradação tão bonita, tão específica, para que nós possamos, como seres humanos, ainda aqui, bastante imperfeitos, possamos entender que é possível. Que isso é uma lição, isso aqui é um tratado, é uma escola para muitas existências. A gente precisa cuidar do agora. Agora é cuidarmos de sermos pacientes. Como diz ali, né, nos bem-aventurados, os mansos, pacientes. Termos a paciência para com os nossos próprios atos. Sabemos que vamos tropeçar, errar, esquecer, relembrar. Nós sabemos, precisamos dessa indulgência para conosco mesmo, senão a gente não avança, a gente não vai em frente. Né? Se nós lembrarmos de todas aquelas pessoas que já vieram, de todos as pessoas, os profetas, né? As pessoas de agora, de atualidade, que já passaram por aqui, que vieram trazer um exemplo de mansidão, um exemplo de exercício no amor, a gente vê que são pessoas comuns, pessoas como nós. Nós vamos ver Gandhi. Mas o Gandhi era um homem comum que decidiu um dia aplicar, praticar, entender, estudar a não violência. Vou praticar a não violência. É ser manso? Como é que ele, um homenzinho franzino, levou uma multidão diante dos soldados ingleses a olharem para os soldados com amor? Foi com amor. Quando tinha uma arma apontada para cada um deles, eles olhavam para o soldado com amor. E esses soldados se quebraram. Imagina ter que atirar num homem que não está reagindo, que não está nem acusando pelo olhar. Isso é ser manso. E nós estamos aqui diante das TVs, dos jornais, só lamentando, só reproduzindo, mas não tem jeito, olha isso, deve ser morto, deve ser expulso do planeta, deve ser encarcerado para o resto dos dias. Imagine aquele homem na Índia, diante de soldados ingleses, olhando para o soldado e dizendo, tudo bem, você é meu irmão, você pode atirar em mim, eu não vou reagir, porque eu não sinto raiva de você. Essa violência está em você, não está em mim. Isso é ser manso. Isso é ser pacífico. Isso é pacificar uma atitude nossa.
E nós achamos que isso não é possível, porque nós achamos, nós falamos, pelo amor de Deus, né? Chega o cara para bater em mim, eu vou fazer o quê? É não reagir mesmo. É absurdo. Então, não estamos entendendo nada. Se acharmos que é absurdo não reagir com violência, não entendemos o bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Se acharmos que é absurdo orar por aquele que está ainda praticando a violência, que está assassinando pessoas através de uma caneta, através da corrupção, através da maledicência, através do banho de sangue, se nós não acharmos que ele é digno de nossas orações, não estamos entendendo ainda a mensagem. Porque é preciso, sim, que nós vejamos o outro como um ser igualzinho a nós na criação. Porque ele está no caminho, ele está tentando, ele está se esforçando da melhor maneira que ele sabe que ele pode. E se ele só sabe até aqui, se nós sabemos um pouquinho mais, cabe a nós levarmos o que sabemos um pouquinho mais. Porque quando o outro sabe um pouquinho mais que a gente, ele nos traz essa dádiva do conhecimento. Se Kardec teve o conhecimento, a abrangência das leis de Deus, das leis de Jesus, das palavras de Jesus, se ele teve, ele nos trouxe, ele nos legou, por caridade, por amor a nós, nós precisamos desse amor, dessa caridade para com o outro, que não conhece, que nunca ouviu falar, que ouviu falar, mas que não parou para pensar, que não saiu da sua casa num domingo para assistir uma palestra, não abriu um livro, não foi a uma missa, não foi a um culto. Ele ainda não foi, ele ainda não chegou. Cabe a nós levarmos para ele. Vamos fazer uma intervenção, não só no morro. O texto fala de morro pela atualidade, mas vamos fazer uma intervenção naqueles que nos rodeiam, naqueles que estão juntos de nós, daqueles que estão ao alcance dos nossos celulares. A intervenção do amor, a intervenção dos mansos e pacíficos. Vamos dizer, olha, nós temos outras notícias para vocês. Ah, você tem essa para mim? Tá, eu vou tomar conhecimento, muito obrigado, mas eu tenho outras para vocês. Eu tenho uma notícia boa do mundo, do que está acontecendo neste momento em algum lugar deste planeta, está aqui, seres humanos fazendo essas coisas boas. E eu tenho uma boa notícia divina, de alguém que nos acolhe de qualquer maneira, sejamos assassinos, sejamos religiosos, sejamos homens de bem, não sejamos homens de bem. Alguém vai nos acolher, alguém já nos acolhe, alguém nos acolherá. Nenhuma ovelha vai se desgarrar. E nós temos essa missão de o que ouvirmos, refletirmos sobre isso e passarmos adiante essa mensagem. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Uma boa semana.